Oi, eu sou a Andy Rubinstein, sou contadora de histórias. Eu nem vou fazer preâmbulo para a história de hoje. Era uma vez, há muito tempo atrás, numa região muito árida no sopé de uma montanha, uma viúva que vivia sozinha com seus 3 filhos. Os 2 mais velhos não lhe davam muita atenção, mas o filho mais novo era atento e trabalhador e ajudava muito a sua mãe. A viúva trabalhava bordando. Ela fazia brotar dos seus dedos flores, pássaros, pedras, borboletas, coisas encantadoras que pareciam até ganhar vida. Ela era muito pobre, ela vendia os seus bordados e com o dinheiro ela comprava um pouco de arroz para ela e para os seus filhos. Um dia, ela foi até o mercado da cidade vender os seus bordados e terminou de vendê-los um pouco mais cedo. Então ela começou a passear pelo mercado e de repente, na porta de uma tenda, ela viu, gente, um quadro que pintava um lugar incrível. Era um lugar que parecia o lugar onde a viúva morava, só que em vez de ser árido e seco e sem nenhuma planta, nenhum animal, era uma montanha toda verde, cheia de cabras pastando e galinhas e pintinhos ciscando, e tinha um sol vermelho incandescente no topo, e era tudo muito verde, cheio de árvores. Tinha um lago com peixinhos vermelhos, um riachinho. Era incrível. A mulher ficou encantada quando viu aquele quadro. Ela pensou: ai, acho que tudo bem se só hoje eu gastar um pouco de dinheiro com esse quadro e a gente comer um pouco menos, eu sempre cuido tanto dos meus filhos. Ela não resistiu, comprou o quadro, enrolou, que era assim de pano, e guardou embaixo do casaco. Depois ela voltou para casa. Os 2 filhos mais velhos acharam o fim da picada. Falaram: mãe, onde já se viu gastar dinheiro com quadro? Mas o filho mais novo deu para ela uma ideia. Ele disse: mãe, por que você não borda um quadro usando esse como modelo? Se você fizesse isso, enquanto você estiver bordando as casas, a montanha toda verde, as galinhas, as cabras, você pode sentir como se tudo isso fosse seu. Os filhos mais velhos acharam aquela ideia ridícula. Falaram: mãe, você não vai agora bordar para o seu prazer, né? Mas a viúva já tinha ficado completamente seduzida. Ela achou aquela ideia ótima. E ela disse: meus filhos, não se preocupem. Eu vou continuar cuidando de vocês. Durante o dia, eu vou bordar para comprar comida para nós. Mas à noite, eu vou bordar pelo meu próprio prazer. E assim ela fez. Comprou os melhores fios. E durante o dia, ela continuou bordando para vender no mercado. Mas todas as noites, ela acendia uma vela e ficava bordando à luz daquela vela. A viúva passou muito tempo trabalhando, inspirada naquele quadro que mostrava exatamente o lugar onde ela vivia. No primeiro ano, a fumaça que saía da vela foi machucando seus olhos, machucando tanto que eles começavam a verter lágrimas. E cada lágrima que caía no bordado, a viúva ia incorporando a ele. E foi com as suas lágrimas que ela bordou o riacho e o lago de água cristalina. No segundo ano, os olhos da viúva já estavam tão, mas tão machucados que caíam lágrimas de sangue. Mas a viúva ia incorporando aquelas gotas de sangue ao quadro, e foi com aquelas gotas que ela bordou o sol incandescente lá em cima, os peixinhos vermelhos no lago e as flores. No final do terceiro ano, o quadro ficou pronto. Quando ela olhou, ela estava muito orgulhosa. Os 2 filhos mais velhos disseram: mãe, quanto dinheiro você não poderia ganhar por isso? A viúva disse: não, eu não vendo esse quadro por nada, mas vamos ali fora olhar para ele à luz do sol. Saíram e penduraram o quadro na entrada da casa. A viúva e seus 3 filhos estavam admirando aquela maravilha. E os vizinhos foram chegando de todos os lados dizendo: nunca tinham visto um bordado tão lindo como aquele.
Só que de repente começou a bater uma brisa assim no rosto da viúva e de repente essa brisa foi virando um vento mais forte, mais forte, mais forte, até que de repente aquele bordado foi arrancado da porta da casa da viúva e levado para longe, longe, longe. A viúva na mesma hora desmaiou e caiu. O filho mais novo ficou tentando acordá-la, dando umas sopinhas para ver se ela se sentia melhor. Quando ela acordou desesperada, ela disse para os filhos: vão em busca do meu quadro de pano. O filho mais velho calçou seus sapatos e saiu na direção que o quadro tinha voado. Andou por uma semana, até que ao longe ele avistou uma cabana toda de pedra. Na frente da cabana tinha um cavalo, só que o cavalo também era de pedra. E o cavalo estava com o pescoço esticado assim, em direção a uma plantação de morangos. Na janela da casa tinha uma velhinha, só olhando. O rapaz olhou para ela e perguntou se ela sabia alguma coisa do quadro que tinha voado. Ele disse que por causa daquele quadro de pano, eles não tinham comido bem por 3 anos e a mãe dele estava muito doente. A velhinha disse: eu sei onde está o quadro. Foram as fadas da Montanha Encantada que acharam tão lindo o quadro da sua mãe que pegaram ele emprestado para bordarem como ela. O rapaz na mesma hora disse: então me explica como eu chego lá que eu quero ir agora buscar o bordado. A velha disse: olha, meu filho, é fácil falar, mas como muitas coisas na vida, é difícil de realizar. Mas o rapaz disse: não, eu faço qualquer coisa. Então a velha senhora disse assim: você só precisa pegar uma pedra, quebrar os seus dentes, colocá-los na boca do cavalo para desencantar o cavalo. Ele vai comer os morangos, aí você monta no cavalo e com ele você vai até a Montanha Encantada. E no meio do caminho você vai passar pelas labaredas de chamas de fogo de um vulcão e pelo gelo de uma geleira que vão te machucar muito e você não pode dar um suspiro sequer. É só isso. O rapaz já ficou assim de olho arregalado. Aí a velha disse: mas se você preferir, eu posso te dar uma caixinha com moedas de ouro, você pode voltar para casa. O rapaz pensou um pouco e ele achou melhor ficar com as moedas de ouro. Pegou as moedas e voltou. Quando ele estava no caminho voltando para casa, que ele abriu a caixinha e viu que tinha bastante moedas de ouro, ele pensou: com essas moedas eu sozinho posso viver por muito tempo. Agora, se eu tiver que dividir com a minha mãe e com meus 2 irmãos, isso aí vai acabar num minuto. O que ele fez? Mudou o caminho e não voltou para casa. Passou algum tempo e a mãe pediu para o segundo filho ir. Mas com o segundo filho aconteceu exatamente a mesma coisa. Quando ele viu as moedas de ouro, não voltou para casa. Depois de algum tempo, o terceiro filho disse: mãe, eu vou. Ela ficou desesperada, disse: não, meu filho, seus 2 irmãos não voltaram, eu não posso perder todos os meus filhos além do meu bordado. O filho mais novo disse: não, mãe, eu vou e eu volto com o bordado. E ele partiu na mesma direção. Depois de algum tempo, chegou na casa da mesma velhinha. Quando a velhinha nem tinha terminado de contar toda a história para ele, ele já tinha quebrado seus dentes. A velhinha implantou os dentes no cavalo. E o cavalo ganhou vida na mesma hora. O menino montou no cavalo. O cavalo comeu os 10 morangos. E de repente o cavalo começou a galopar. E a velhinha só ao longe disse: não se esqueça, você vai passar pelo gelo de uma geleira e pelo fogo de um vulcão. E não dê nenhum suspiro sequer. O rapaz só acenou e continuou cavalgando nas costas daquele cavalo. De repente, ele começou a sentir um calor, mas um calor insuportável. E quando ele se deu conta, o cavalo estava entrando no meio de uma montanha e era como se ele estivesse entrando dentro de um vulcão. Era quente e o fogo queimava a sua pele. Ele fechou a sua boca com toda a força e não deu nenhum suspiro.
e cavalgou, cavalgou, cavalgou pelo meio daquele calor insuportável. E aí, de repente, o calor foi parando e ele começou a sentir um frescor. No primeiro momento deu um alívio, mas de repente era um frio insuportável. E quando ele viu, o cavalo estava entrando dentro de uma geleira. E não era uma geleira qualquer. Os icebergs se chocavam uns contra os outros. E desse choque saíam chispas de gelo que cortavam a pele do rapaz. Ele foi ficando todo machucado, mas ele não deu nenhum suspiro. Ele continuou andando no cavalo, até que de repente ele saiu daquele lugar gelado. Ele viu um lago de água cristalina e a montanha encantada. Ele resolveu dar um mergulho no lago e imediatamente todas as feridas da sua pele cicatrizaram. Então ele subiu a montanha e quando ele chegou lá em cima, ele começou a ouvir um canto e ele viu o castelo mais lindo que ele já tinha visto em toda a sua vida. Ele foi seguindo aquele canto e de repente ele viu várias fadinhas trabalhando. Entre elas havia uma com um olhar especial. Era uma fadinha que usava um vestido vermelho e ele logo se encantou por ela. E ela também olhou para ele e também se encantou. Mas por entre as fadas veio saindo uma mulher linda, com um vestido todo feito das estrelas do céu. Ela disse: "Bem-vindo, eu sou a rainha das fadas e nós estávamos lhe esperando." "É mesmo? Vocês estavam me esperando?" "Sim, nós pegamos emprestado o bordado da sua mãe e estamos terminando de bordar os nossos bordados inspiradas nele. Assim que terminarmos, você pode levá-lo. Enquanto isso, você é nosso convidado." E o rapaz pôde ficar lá e provar do néctar e da ambrosia que são as comidas e bebidas iguarias dos deuses. Ele deitou-se para descansar de tão cansado. As fadas continuaram trabalhando e à noite elas penduraram uma pérola no teto e aquela pérola emanava uma luz maravilhosa. E com aquela luz, as fadas foram terminando uma a uma de bordar e foram se deitar. A última que ficou acordada foi a fadinha de vestido vermelho. Ela foi olhando cada um dos bordados. Nenhum lago e nenhum riacho tinha ficado tão cristalino quanto aquele bordado com as lágrimas da mãe. Nenhum sol brilhava tanto quanto aquele bordado com as lágrimas de sangue da mãe. A fadinha olhou para o bordado da mãe do rapaz, admirada. Então ela pegou um fio vermelho e bordou do lado do lago uma fadinha de vestido vermelho e foi se deitar. Nem bem o sol raiava, o menino acordou. Ele olhou, viu que todas as fadas já tinham terminado e pensou que não podia mais esperar, que sua mãe estava quase morrendo. Ele enrolou o quadro da sua mãe, pôs dentro do seu casaco, montou no cavalo e voltou. Gente, na volta, ele nem sentiu o gelo da geleira, nem o fogo do vulcão. Ele não sentiu nada, ele simplesmente galopou, 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 galopou. E em pouco tempo ele estava na casa da velha. Quando chegou lá, a velha tirou os dentes do cavalo, que virou pedra de novo, e implantou os dentes nele como se nada tivesse acontecido. Deu para ele umas sandálias especiais e ele deu uns 7 passos e já estava chegando em casa. Quando ele chegou no seu vilarejo, os vizinhos vieram correndo, dizendo: "Sua mãe está quase morta." Ele correu para dentro de casa e mostrou o bordado para a mãe. A mãe levantou na mesma hora, ela disse: "Meu filho, que bom que você voltou." Ela abriu seu bordado e olhou encantada e disse: "Vamos lá fora para que eu possa enxergá-lo melhor." Levaram o bordado lá para casa e novamente penduraram na porta da casa. E novamente um vento começou a bater. E o vento arrancou de novo o bordado. Só que dessa vez o bordado ficou parado bem em cima do vilarejo, assim balançando.
E de repente ele foi tremendo e crescendo para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. E de repente ele foi caindo sobre o vilarejo. E conforme ele caía, cada coisa que tinha sido bordada se tornava realidade. A montanha estava toda verdinha, havia um riacho de águas cristalinas, havia galinhas ciscando, havia cabras pastando, as casas dos vizinhos todas foram se transformando. A casa da mãe tinha se transformado numa casa maravilhosa com telhado prateado. Ninguém podia acreditar, os vizinhos saíam das suas casas admirados. Foi dar um passeio com a sua mãe para conhecer aquele lugar novo e encantador. Eles foram andando pelo riacho até chegarem no lago. E quem eles encontraram lá? A fadinha de vestido vermelho. Ela olhou para o rapaz e disse: eu me bordei no quadro da sua mãe. E se ele se tornou realidade, eu também estou aqui. O rapaz e a fada se casaram numa festa maravilhosa. Gente, eu fui na festa, mas depois eu conto pra vocês essa história que é outra história. Os dois irmãos nunca mais apareceram. E o rapaz viveu feliz com a sua mulher fada e com a sua mãe por muitos e muitos anos, numa região rica e ensolarada. Que a gente possa bordar os nossos sonhos e vê-los transformados em realidade.